começar? Então já podemos, já então. Já podemos. Acho que já tá bom. Então vamos lá. Bom, revisão hoje, né? Da prova que vai para o pessoal do quarto ano, parte da manhã, vai ser quinta-feira. Não sei como é que está em relação ao pessoal da noite, mas ela vai ficar gravada de qualquer jeito, né? Mas a ideia é que todo mundo consiga ver, né, depois a aula bonitinha, né? Então, tive uma certa dificuldade para colocar tudo, que é muita coisa, na verdade. Tinha esquecido já como o Chacon era uma pessoa tão conteudista, né, por assim dizer. Mas deu colocar tudo, acho que a parte da prova vai até a tutela, né, e é onde a gente vai tentar chegar hoje. Então, assim, uma coisa que acho que a primeira, na verdade, se falar, é que nos slides dele ele colocou uma série de princípios que regem o processo civil, só que, na verdade, em termos de prova, eu acho difícil cair questões sobre essa matéria, porque é uma revisão. Eu já essa matéria com o Antônio ou com o Thiago, algum dos dois já tiveram, e, de fato, é matéria passada já. O que eu recomendaria para quem for estudar para a prova, dar uma atenção ao princípio da efetividade, certo? Que isso explica a questão das tutelas, como é que elas funcionam, porque elas existem. As questões de boa-fé processual, porque acabam gerando a litigância de má-fé, o que a gente chama, né? Mas nenhum princípio é muito difícil, na verdade. Daqui, a gente tem até alguns princípios da Constituição mesmo, como da dignidade da pessoa humana. São coisas assim que, para prova, querendo focar só para prova, acho que vale a pena só dar uma olhadinha para relembrar. Acho que não vai cobrar de fato. Tem muita coisa mais interessante para ele cobrar na matéria do que esses princípios, de fato, porque são coisas já vistas, né? O que pode já cair, e aí já entra na matéria de processo civil de fato, né? E aí acho que é interessante até para quando vocês forem começar a fazer peças processuais, é o que a gente tem que olhar em relação à petição inicial. Então, o que é a petição inicial? A petição inicial, ela é o ato que inicia o processo. Processo é o procedimento que a gente tem para começar uma ação, né? Então, o que acontece? A petição inicial, ela sendo, então, o documento formal para você começar o processo civil de fato, ela é tão importante que ela inicia o que a gente chama de fase postulatória, que é a primeira fase do processo, e ela é, de fato, então, extremamente importante, por isso que ela tem uma série de requisitos a serem seguidos, e caso eles não sejam seguidos, sofrem algumas punições ali dentro do próprio processo. Quando eu falo punição, não é uma punição em termos de multa, é uma punição em termos de como é que vai ser o andamento do processo em relação a problemas que forem encontrados na petição inicial, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre petição inicial, tirando para que ela serve, né, são os requisitos de admissibilidade da petição inicial. Então, o que tem que ser verificado para que a petição inicial esteja plenamente regular, por assim dizer, né? Então, a gente tem um conceito chamado requisitos extrínsecos e intrínsecos. O primeiro que a gente vai olhar são os requisitos intrínsecos, que é regido pelo artigo 319 do CPC. Ele é um conteúdo obrigatório da petição inicial, ou seja, sem esses elementos, a petição inicial ela não pode continuar. Ela sofre o que a gente chama de emenda inicial, que a gente vai ver mais para frente o que é emenda inicial. E, bom, a primeira coisa que está no cabeçalho da inicial tem que ter a indicação do juízo. O que é isso? Seria o endereçamento da inicial, você endereçá-la para o lugar certo. Então, veja, se você pegar qualquer petição inicial, qualquer uma, você vê que no cabeçalho dela está lá assim, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da, sei lá, quinta vara civil da comarca de Taubaté do estado de São Paulo, certo? Do fora da comarca. E isso é o juízo. Isso aí é o endereçamento da inicial. Logo em seguida, você vai ter a qualificação das partes, que vocês já devem ter feito em algum momento da faculdade.
esse exercício de qualificar as partes. Então, o que é isso? Você colocar o nome das partes, do autor e do réu, e colocar as suas qualificações, por assim dizer mesmo, né? Que é ser solteiro, casado, se for uma pessoa jurídica, CNPJ, se for uma pessoa física, o CPF. E isso é a segunda etapa ali do processo. Causa de pedir. O que é a causa de pedir? É a narrativa, junto com argumentos jurídicos, para que a gente entenda, o juízo, lendo a petição inicial, entenda o que você quer com a inicial. Então, aquela parte, é muito comum a gente ver o seguinte, o cara já coloca assim na inicial, dos fatos, do direito, e começa do direito só a falar dos argumentos jurídicos, e da narrativa, ele coloca tudo o que aconteceu para que tenha começado a ação. Você tem os pedidos, a gente vai especificar o que são os pedidos de fato, que eles podem ser cumulativos, eles podem ser simples, a gente vai ver isso conforme a aula de hoje. A gente tem também, dentro da inicial, a especificação do valor da causa, e o valor da causa ele é muito importante porque ele pode sofrer de duas formas. Se o valor for muito baixo, porque você daí, com o pagamento de custos iniciais do processo que a gente fala, ele fica mais barato, a outra parte pode impugnar o valor da causa. E isso faz com que a petição inicial tenha que ser emendada. Se o valor da causa tiver, de qualquer forma, irregular pelos artigos 291 até 293 do CPC, isso pode causar emenda inicial. Tem que ter as provas. Então, o que são essas provas? São as provas preliminares lá. São provas que a pessoa já tem que indicar logo no início do processo. Claro, tem uma fase, que se chama a fase postulatória, não, a fase probatória, fase também saneadora ali, que pode levar o processo a uma necessária produção de provas a mais, como ouvir testemunhas, às vezes algum documento está perdido e você encontra e você coloca, tem que justificar por que não estava no inicial. Então, isso tudo está dentro das provas. Normalmente, até tem uma... Se escrevendo na peça, é até genéricozão. Você vê lá e escreve assim, que as partes pretendem produzir todos os tipos possíveis de provas. É bem genérico, mas precisa estar. E tem que estar, isso a gente vai ver durante a aula de hoje, o interesse ou não de audiência de conciliação e mediação. Isso pode parecer bem bobo, mas isso também é um requisito intrínseco da petição inicial. A gente vai ver tudo isso com calma. Estou falando bem rápido porque o tempo é curto e o Chacon, ele é uma máquina, né? Porque se eu for pegar isso na doutrina, tem, acho que 300 páginas dessa brincadeira toda. Mentira, uns 200 pelo menos tem, 300 é um exagero. Mas, enfim, né? Requisitos extrínsecos. Então, esses são os documentos que devem acompanhar a inicial. O Chacon, no próprio slide dele, coloca bonitinho o que são esses documentos essenciais para se ter na petição inicial. Então, qual que é a regra aqui nesse caso? A gente tem que trazer os documentos que comprovem o direito. Então, foi como eu disse, se o cara tiver algum documento e mostrar durante o processo, ele tem que comprovar por que não estava na inicial. Aqui, se a gente for ler aqui nos slides, qual é a regra? Exigente de apresentação no ato de distribuição dos documentos indispensáveis necessários para a postura da demanda, que é o que eu falei. Os documentos que vão comprovar os fatos alegados na inicial. Quais são as exigências? Relativa à qualificação das partes, recolhimento de custas, procuração, declaração de suficiência e a referência à própria causa. Isso aqui são outras coisas que são comprovadas a partir de documentos. Então, por exemplo, a qualificação das partes. O cara tem que, às vezes, colocar o quê? Um RG, um documento, certidão de nascimento também vale. Recolhimento de custas, mostrar a guia, mostrar o comprovante. Procuração. Qual é a sociedade que está otorgando os poderes, né? Quem está fazendo isso? O advogado está representando quem? Quem é esse cara? Tem que ter a qualificação do advogado também. Declaração de hipossuficiência. Hoje em dia é comprovado apenas com o seu imposto de renda. Antigamente a gente precisava fazer uma declaração específica, que não é necessária mais.
e a própria causa, do direito, do contrato, de tudo que você pretender com a causa, né? Sobre a preclusão, quanto aos documentos probatórios, o autor deve juntar os documentos com a petição inicial, salvo se tiver documentos novos ou não esteja em sua posse. Exatamente o que eu falei, isso são requisitos extrínsecos que, de certa forma, são interligados com o da petição inicial. Beleza. Isso aqui é o desenho da petição inicial. Só que, aí chega a questão. E se algum desses requisitos não estiver na inicial? O que acontece com ela? Bem, alguns poderiam até falar assim, vai indeferir a inicial. Estaria errado. Por que estaria errado? Porque o juízo nosso, ele entende que se não tiver algum requisito acompanhado na inicial, o correto a se fazer é que aconteça a emenda inicial, que é o próximo slide. O que é a emenda inicial? É a possibilidade de você, que o juízo dá para você como parte requerente, a parte autora do processo, corrigir ou complementar o que está faltando na inicial. Vou colocar um pontinho aqui que faltou, né? Pontinho. Isso. Esse prazo que ele te dá é um prazo de 15 dias. Você vai ver que no artigo 330 do CPC, você tem as causas de indeferimento da inicial. O parágrafo 4º, ele fala, em relação ao indeferimento da inicial, sobre o artigo 321 e o artigo 106. O 106 é uma questão mais de procuração de advogados e tal. O Chacon até coloca no slide dele mesmo um exemplo ali prático do que é o 106, mas é muito raro. Agora, o 321 é bem comum, que é o quê? Você dá o prazo de 15 dias e, se você não corrigir a inicial nesse prazo, você pode sofrer indeferimento da inicial. Às vezes é comum você leva lá alguma coisa para o juízo, eles falam que ainda não comprova a inicial, e ele dá mais um prazo, ele renova o prazo. Só que às vezes você mostra o documento e o cara já fala assim, não trouxe o que eu queria, já dei o prazo, extingui o processo com o indeferimento da inicial. Eu falei do artigo 330, né, em relação ao indeferimento da inicial. Veja, o quarto a gente já falou, né, o artigo 106 e o 321. Só que tem mais 3 possibilidades, na qual uma a gente vai olhar mais especificamente, que é a inépcia da inicial, que é o parágrafo único em sequência do artigo 330, que fala: a petição inicial será indeferida quando for inepta, que a gente vai olhar no próximo slide, quando a parte foi manifestamente ilegítima, ou seja, quando ou a parte autora ou a parte a outra parte não tem não é de fato quem detém o direito, ou seja, você está ajuizando a ação e você não tem o direito, ou a outra parte não é a que vai sanar o seu direito, é outra pessoa. E quando o autor carecer de interesse processual, isso aí é quando o litígio, o conflito pode ser resolvido sem entrar num processo civil, sem entrar num processo. Quando esse entendimento, é possível o indeferimento inicial. A inépcia, a gente vai ver aqui, que é o parágrafo seguinte, é o parágrafo único que tem no 330. E fala em relação aos pedidos. Se você for olhar com carinho, é tudo sobre pedido. Quando faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, e aí tem uma ressalva que a gente vai ver lá na parte dos pedidos, em que o pedido ele pode ser indeterminado, só que é muito específico, não é tão específico assim em termos de olhar no cartório e ver que tem essa possibilidade. Até tem bastante, só que são específicos ao que está na lei, né? Então, se o pedido for indeterminado, é uma causa de inépcia inicial. Se a narração dos fatos não decorrer logicamente à conclusão, então o que é isso? Você está pedindo... Você fala que, sei lá, o seu carro sofreu um acidente. Você sofreu um acidente de trânsito e o seu carro, ele teve a parte da frente toda, ela foi destruída. E aí você pede, no final ali da sua inicial, você pede uma ação, você pede o uso capião do carro.
Então, claramente, isso aí é um exemplo bem esdrúxulo, né? Mas é um exemplo que já exemplifica muito bem o que ele quer dizer nesse inciso 3. E, por fim, o último, quando os pedidos forem incompatíveis entre si. Esse é um pouco complexo de analisar, porque quando a gente entra em pedidos, a gente tem a possibilidade dos pedidos serem um na sequência do outro. Então, na ausência do primeiro, se você não me der o primeiro pedido, eu vou querer o segundo. Isso pode acontecer. E eles podem até ser bem diferentes. Agora, o que não pode haver é a incompatibilidade de você pedir uma coisa que é completamente diferente do que você ou narrou ou do que você até pediu antes. Isso pode gerar inépcia inicial e tem muito juiz que até faz o seguinte: olha, não entendi o que você pediu, cara, faz de novo a inicial. Faz de novo. É possível, depende muito de cada cartório, mas é possível também o cara já indeferir inicial por esse argumento. Então, esses são os quatro são as 4 causas de inépcia inicial. Continuando, o que são? Aí a gente vai entrar na parte dos pedidos, né? Deixa eu até só um minutinho que eu tenho um toque aqui, né? Não está pronto. Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos lá. O pedido, ele em teoria, ele tem que ser certo, ele tem que ser individualizado, determinado, claro e coerente. Ou seja, se você não seguir um desses requisitos aqui, isso pode gerar o que a gente já viu, a inépcia não, perdão, pode gerar a emenda inicial, mas ele também pode já, pela inépcia da inicial, já causar um indeferimento. Então, ele não pode ser um pedido também obscuro, do tipo, qual é o valor da ação? Não, o valor da ação eu não sei, eu deixo a critério do juízo. Não, você tem que especificar o pedido e falar quanto que você pretende com a ação. Você pretende tanto. Então, o dano material, por exemplo, de um acidente, vai ser quanto? Não, vai ser a critério do juízo. Não pode. Você tem que colocar, você como figura de advogado, tem que colocar o valor que você pretende com o dano e com o valor da ação. Tem algumas ações, em caso de, por exemplo, lucro cessante, que aí, de fato, não é necessário, isso é até uma hipótese de exceção que tenha nos pedidos, que você determine quanto que vai ser o lucro cessante. Porque é uma coisa que é a probabilidade que iria gerar a ausência do que foi entregue. Então é muito mais difícil a interpretação do lucro cessante, do valor que seria de fato. Então, por isso é uma exceção à regra, mas a regra os requisitos ali são claros. Então, o que é? Tem que ser certo, tem que ser individualizado, tem que ser determinado, tem que ser claro e tem que ser coerente. Certo? Muito bem. Aqui embaixo, eu coloquei o seguinte, tá até no slides do Chacon, né? A interpretação dos pedidos. Veja, tudo que você está colocando como pedido, o juiz, o juízo, o cartório que está lendo o processo, ele tem que presumir que tudo que você está falando ali é de boa fé. Você não está fazendo nenhuma sacanagem com ninguém. É o que você interpreta do próprio caso. Só que, pensa comigo o seguinte, e quando envolve contrato? Porque a gente tem muitas possibilidades de revisão de contrato e muitas coisas em relação ao contrato que, meramente declaração de vontade, iria presumir a validação do contrato, mas não é bem assim que funciona. E sabe que não é bem assim que funciona? Então, existe, em caso de declaração de vontade, interpretações específicas do judiciário para complementar o pedido de fato. Então, você interpreta de uma outra maneira quando se trata de declaração de vontade no processo. Isso está na do Chacon também. Talvez até seria bom eu abrir para comparar um pouquinho o que eu coloquei, que eu acho importante para a prova, e o que está lá. Mas como o tempo é curto, a gente vai continuar andando aqui. Porque é bem interessante essa parte que ele coloca a impressão dos pedidos, né?
Em relação ainda aos pedidos, lembra que eu falei que era possível você colocar um pedido e você já falar assim, se rejeitado esse pedido, eu quero o de baixo? Então, isso tem um nome. A gente vai ver agora. Então, acumulação de pedidos. Pedidos, ele pode ser simples ou sucessivo, ou seja, pode ter um pedido apenas, certo? Ou pode haver vários pedidos dentro do processo. Isso é comum, não há nada de outro mundo nisso. Dentre as distinções, acumulação pode ser subsidiária imprópria, e ali está bem claro, né? Acontece quando o autor apresenta vários pedidos em ordem de preferência. O juiz analisará o pedido secundário se o principal for rejeitado. É exatamente o que eu falei antes, né? Que é você colocar um pedido e tá bom. O que é muito comum nesse caso? Acidente de trânsito. Acidente de trânsito, o cara vai lá, o que acontece? Bateu o carro. Olha, eu tenho certeza que o culpado de quem bateu o carro é o fulano. Mas se não for o caso, se o juiz analisar que não é esse o caso, eu não sou o culpado, eu quero que haja culpa concorrente. Então, isso é um exemplo comum que se tem de acumulação subsidiária imprópria. Ela pode ser alternativa também, que o autor ele não faz nenhuma ordem assim de preferência, não especifica na petição inicial qual o pedido que deve prevalecer, não indica nada. Mas ele fala assim: juiz, o que você escolher tá bom. O que você escolher tá bom. Se você escolher entre um ou outro, eu estou satisfeito só que você escolha um de fato para mim. E voltando, dentro da interpretação do que é os pedidos, do que são os pedidos, a incompatibilidade de pedidos é uma causa de inépcia inicial. Isso está especificado no artigo 327. Interessante que vocês olhem com carinho, porque, veja, se você não compreender como é que funcionam os pedidos no processo civil, você vai ter dificuldade para entender o que quais são os casos de indeferimento inicial e de emenda, porque eles estão muito relacionados ao o que é o pedido de fato da ação. Então, fiquem atentos a isso para a prova. Vamos lá. Aditamento da inicial. Então, digamos que a sua inicial está bonitinha. Tá beleza. Tá bom. Só que você lembrou, olhando ali, nossa, eu tinha que colocar tal coisa na inicial. E agora? Acabou? Eu perdi o direito? Não. Existe a possibilidade de acontecer o aditamento da inicial, que é a ampliação da demanda. Só que também não é assim, tipo, chegamos aqui então na sentença e agora você quer aumentar o pedido. Não, não é assim que funciona também. Aliás, isso é uma questão que gera uma polêmica em relação aos autores de doutrina, em relação ao que se fazer nesse caso. Porque muitos entendem que após a fase saneadora, mesmo havendo consentimento do réu, a hipótese ali é de que você não permita o aditamento inicial, porque já passou o momento. É uma questão discutível, é bem discutida em relação à doutrina. A maioria entende dessa forma. Em relação ao réu, se for antes, se a citação aconteceu depois do aditamento, então vamos lá. O réu ele foi citado. Você fez o aditamento inicial depois. O réu tem que consentir em relação ao aditamento. Se for antes, se o réu não tivesse sido citado ainda e você pedisse aditamento, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Só para deixar claro. E também da mesma forma que é possível aumentar a demanda, é possível diminuí-la. Então, a gente até coloca, até nos AIS já conta assim, né? Em caso de haver desistência em relação a uma das partes e transação parcial, continuando o processo em relação aos demais pontos. Que é a hipótese de, tipo, você olhou ali que uma pessoa ali não é de fato a pessoa do direito, o juiz também não verificou isso, você tem mais de uma pessoa no processo, você tira aquela e continua. Né? Simples assim. Beleza. Aqui dos pedidos genéricos, veja, como eu disse, qual que é a regra?
Não pode. Não pode. O pedido tem que ser lá, certo, determinado, tem que ser claro. Tudo bem, a gente já viu que essa é a regra. Mas, como no caso também de que eu falei de lucro cessante, é possível, a lei permite isso, que se o pedido é certo quanto ao objeto, porém indeterminado quanto à especificação ou à quantidade, esse pedido genérico ele é válido. É um caso possível, é um caso plausível em lei. E aí o Chacon até coloca a exceção ali, até doutrinária, né, a questão que ele coloca ali, que é baseada no direito material, como crédito alternativo, que cumpre ao devedor escolher o que irá entregar. Então, é um pouco, eu diria que é um pouco incomum você achar isso na prática, mas é daqueles casos de que é raro, mas acontece sempre. Entendeu? Eu já vi alguns casos assim, né? Eu trabalho como estagiário do cartório e já peguei algumas petições que são desse jeito. E também é possível que, mesmo que o pedido não seja expressamente na inicial, se o juízo verificar que é possível aquele direito e que o cara só não colocou na ação, mas está claro o que ele quer, o juízo ele pode colocar na decisão dele, no julgamento da demanda, o pedido implícito, por assim dizer. Beleza. Vamos continuar então. Isso aqui, aí sim, eu posso falar com clareza, até porque o Chacon já falou isso também. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Por que eu nunca vi? Porque isso aqui é uma previsão legal do Código de Processo Civil que, na prática, você tem tantas maneiras de indeferir inicial, de o processo nem sequer acontecer de fato, de você julgar o processo conforme o estado dele, né? O julgamento conforme o estado do processo. Tantas maneiras de julgar o processo, mas você criou ainda uma forma especial de julgamento antecipado do mérito, que é a improcedência liminar do pedido. O que fala? Vamos ler aqui como é que tá bonitinho, só para vocês entenderem. O juiz pode, antes da cessação do réu, julgar liminarmente procedente o pedido com resolução do mérito, em casos específicos onde é dispensável a instrução probatória. O que ele fala aqui é basicamente o seguinte: antes de acontecer a citação, antes de acontecer a fase de instrução probatória, antes de você, qualquer coisa, seu pedido está sendo negado. É uma sentença isso. Então é recorrível por apelação. É possível o juízo também se retratar, o juiz falar por que ele tomou aquela decisão e por que não, porque ele julgou liminarmente procedente. É também impossível isso acontecer, porque o juiz ele vai falar que não vai nem falar nada, na verdade. Ele vai falar assim: leiam aí, se vocês acharem o contrário, vocês falam para mim e tragam de volta para o tribunal. Do tribunal para mim, porque vai ser uma apelação, né? Anda as autos lá para o tribunal, ele vai voltar para você depois. Se o recurso. Em qualquer hipótese, né? Se o recurso ele for admitido, se ele for negado, ele vai voltar para o juízo. Caso isso não aconteça, então, beleza. O juiz não vai se tratar. O réu ele tem que ser citado para contrarrazoar o recurso. Porque se o cara está apelando, insistindo na demanda, já é necessária a citação do réu para que ele olhe para aquilo e seja. Até que se fala, contrarrazoe. Será que é isso? Não deve ser. Mas que ele tenha a possibilidade de, respeitando a ampla defesa contraditória, dele se manifestar em relação à apelação. Beleza. É possível também que, se o pedido ele for parcial, então uma parte da ação vai continuar, a outra não vai continuar. É possível o agravo de instrumento. É uma previsão legal do artigo 1015, inciso 2. E aí também vai ter que ser citado o réu tem que ser, em todas as decisões que acontecerem durante esse momento, o réu tem que ser citado, ele tem que ter a ciência da decisão. Vamos lá. Quais são as hipóteses que tem? Contradição a presente obrigatório. Se for matéria
de jurisprudência, já é um entendimento do tribunal em que o caso não deve continuar, é uma hipótese da improcedência liminar do pedido. Verificou precisão ou decadência, salvo em caso de proteções constitucionais. Também é possível. Uma situação atípica. O que é situação atípica? Seria você criar um novo precedente. Você olhar para o cenário e você mesmo entender que aquele caso é cabível a improcedência liminar do pedido. Muito bem. Beleza. Citação, então. Então, acabou a parte da petição inicial. A sua petição inicial passou por tudo aquilo e agora ela, de fato, está pronta. O juízo agora, o que ele irá determinar? Ele fará um despacho admitindo a ação. Esse despacho tem caráter até de determinação, de decisão. E a partir dele será o réu citado. Vai acontecer a citação do réu. O que é a citação do réu? É você convocar, você chamar a parte contrária para aquela protegendo a ampla defesa e o contraditório para que ela possa exercer sua defesa. Beleza. E aí tem algumas hipóteses aqui que o Chacon até coloca que também são matérias do Antônio também, se for para pensar. O parecimento espontâneo, que é quando o réu pode entrar no processo por iniciativa própria. Isso é uma coisa do Antônio, eu já deveria ter falado para vocês, né? Seguindo o que pelo menos eu tive com o Thiago, o Thiago deu a matéria para mim e o Antônio deu a matéria para vocês. Então, eu acho que é o Antônio? Antônio. Acho que foi o Antônio. Mas, enfim, isso é uma coisa que ele já deve ter dado. A questão da pessoalidade também, que é a ação direta do réu. Tem exceções. Pode ser, às vezes, o tutor, o curador, pode ser que seja proposto de uma empresa, diferentemente do que o processo do trabalho lida, mas vocês vão ver essa matéria depois, mas o processo do trabalho, só para vocês entenderem, preposto de empresa, não, em tese, não pode, vocês vão ver isso melhor. A advocacia pública tem várias possibilidades. Também tem aquela questão de, sua mãe morreu, né? E você foi citado. O oficial de justiça não pode citá-lo nesses casos. Tem mais casos também. Então, aqui, ó, momentos de luto, celebrações, isso tudo vocês já viram com o Antônio, então eu vou pular essa parte. Qual que é o efeito da citação na ideia da citação? Para que ela serve? Tá bom, chama o réu ao processo para ele poder se defender, legal. Mas ela também impede publicidade de ações sobre o mesmo objeto. Ela permite que você aquela restrição, alteração da demanda, que a gente acabou de ver lá, que agora só a partir do procedimento do réu ele pode fazer o aditamento da inicial. Constituição em mora, ou seja, agora, de fato, você, como réu, tendo ciência, você vai sofrer os efeitos da mora, da contagem dos efeitos dela, fixação de má-fé, de você, numa ação de execução, você já começa se tiver, por exemplo, um bloqueio de dinheiro, você já começa a ter esse dinheiro bloqueado, né? Então, assim, tem várias questões nessa Constituição em mora. Interrompe também a contagem de prescrição e decadência, certo? Isso aí é molezinha. Vou dar a citação, isso aqui, gente, isso aqui se o Chacon der na prova dele, eu dou um prêmio para ele. Dou um prêmio para ele. Talvez tenha uma questão até de múltipla escolha, mas rapidinho, tá? Como é que eu posso citar o cara? Tem várias maneiras. Citação via portal, citação eletrônica. A partir de e-mails das empresas é possível a citação do juízo, o juízo que faz, o cartório que faz a citação via e-mail para a empresa e ela toma ciência do processo. Por correspondência, citação via R, mandada pelos correios para o réu. Citação oficial de justiça. A gente faz o mandado e o mandado ele vai ser cumprido por um oficial de justiça que irá bater na sua porta e fazer a citação. Citação por hora certa. Se o oficial de justiça, por duas tentativas, for em dois momentos diferentes do dia, se tentou citar você e você não estava lá, ele pode indicar a citação, ele mesmo pode indicar a citação por hora certa, ou o juiz também pode fazê-lo. Então, é muito difícil também a citação acontecer no mesmo lugar várias vezes. Então, é muito a critério, às vezes, do oficial de justiça essa análise, porque ele vai lá em momentos diferentes do dia,
vai de noite, vai de dia, e ele vai lá e não acha o cara, mas ele acha que o cara tá ali dentro. Então é muito a critério dele, na verdade. Mas o juízo ele também pode entender que, ó, faz sessão por hora certa porque esse cara mora aí. Isso é possível também. É raro, mas é possível. Sessão por escrivão, o chefe. Tô enrolando aqui pra falar. Toma uma água primeiro. Pera aí que eu tô. Tá acabando a voz já. Mas muita coisa, meu Deus. Tudo bem. Eu prometo que na aula que vem eu vou falar com mais calma, tá? Porque eu estou realmente com medo de não dar a matéria toda até a prova. Mas voltando. Citação pelo escrivão chefe de secretaria. Essa citação, ela ocorre quando o réu, por livre espontânea vontade, vai até o cartório e ele fala assim, ó, tem um processo contra mim, já estou sabendo e tal, eu quero ser citado. O escrivão vai lá, ou já a secretaria, ele vai lá, pega o nome do cara, coloca bonitinho no sistema e pronto, está citado. Ou se tudo isso não acontecer, se esgotada todas as possibilidades de citação do réu, é possível citação por edital, que caso mesmo assim, isso vai para os jornais e tudo mais, caso mesmo assim o cara não seja citado, a Defensoria Pública, ou o advogado ativo da Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública de fato, né, ela mesmo que irá representar o réu, né? Então, essas são todas as hipóteses de citação. É difícil cair na prova. Talvez uma questão ou outra só, sei lá, de múltipla escolha, talvez. Outra coisa que, por mim, você poderia abolir. Poderia abolir também do CPC. Você poderia pegar isso e jogar fora. Até porque a cada 10 audiências do Sejusc, uma funciona. E olha lá, né? Audiência de conciliação, mediação. É muito comum quem trabalha, por exemplo, em cartório, aqui em Taubaté eu direto, por exemplo. O cara vai lá, o fera, ele vai lá e fala assim, olha, eu quero a audiência de conciliação, mediação. Beleza. Você vai lá ver o valor da ação. 5 milhões de reais. Beleza. Aí vai lá o cara, né? Você começa a verificar. Você vira e fala, mas você tem como ter os 5 milhões de reais? Não, é muito claro, é muito evidente que não vai ter acordo nesse caso. E mesmo antes de qualquer manifestação, é possível assim, não é que é possível. Em tese não é possível isso, mas é na prática, verificada essa ocasião de que é clara que não vai ter acordo, o cartório ele manda para frente. Vamos pro processo, vamos lá. Para que serve a mediação e conciliação? Para que você evite o conflito de você de maneira pacífica e evitando, portanto, a prolongação do processo, que você faça um acordo. Vai ser homologado pelo juiz depois, né? Então, o réu nessa citação, ele é intimado para comparecer em audiência e tem que ser notificado por pelo menos 20 dias de antecedência. Isso é a regra. O ato ele é conduzido por conciliadores ou mediadores e, às vezes, o juiz pode estar lá, mas é muitas vezes improvável, né? O que acontece se você não for na audiência de conciliação? Você pode sofrer sanções. Isso é considerado ato atentatório à justiça, ato atentatório contra a justiça. Isso é no caso em que você foi de maneira correta intimado e tudo mais, e caso você não possa comparecer, você não tem justificativa para não ter comparecido. Se tiver justificativa, beleza. Agora, a ausência de justificativa em casos de você da audiência de conciliação, aí você vai sofrer uma sanção. Se você não tiver comparecido sem nenhuma justificativa. Me enrolei agora para falar, né? Mas tudo bem. Enfim. Veja, vamos lá. Qual que é a regra? Se ambas as partes expressarem para não acontecer audiência, beleza, tá tudo certo. O autor indicou inicial que não queria, o réu petição apartada com 10 dias antes de antecedência à audiência não falou, falou que não quer também, expressamente os dois não tem audiência. Se a autocomposição não é possível no mérito da questão, se o direito ali
não comportar autocomposição, também não tem audiência, não pode ter acordo. O juiz vai homologar o acordo extinguindo o processo com resolução do mérito pelo artigo 487, inciso 3, em casos de acordo. E se não houver acordo, começa o prazo para a resposta do réu a partir da data de audiência. É isso. É basicamente isso. Não tem... Cara, é muito difícil, é muito improvável. Eu tô vendo aqui, já tem muita coisa para falar ainda, né? É muito improvável que, veja, na minha cabeça, né? Isso é na prática também um pouco que eu já vejo. Pô, qual que é a chance de acontecer uma conciliação? Você podia não ter começado o processo umas 500 vezes. Você olhou e falou, agora eu vou começar o processo. Aí na conciliação, logo no segundo, terceiro ato processual, você já vira e fala, não, quer saber, não dá para fazer acordo assim. Quer dizer, é muito difícil. Os caras já vão pro processo achando assim, não tem acordo. A ideia normalmente é essa. Não é para fugir muito disso, mas às vezes pode acontecer. E até por isso o nosso judiciário prevê essa hipótese. Tutelas. Essa foi a última aula do quarto AM. A matéria deve estar mais fresca, não é? O que é tutela? Veja, é uma resposta rápida que o judiciário dá em casos de urgência ou evidência clara de direitos. Lembra que eu falei do princípio da efetividade lá atrás, que ele era importante? Pois é. Veja, o princípio da efetividade, ele falava para a gente que o processo, ele tem que ter. Calma aí que o que o Matheus falou aqui para mim? Ah, tá bom. Beleza. Tá gravando. Sim. Beleza. Tá bom. Voltando aqui. O princípio da efetividade lá atrás, vou até voltar. Eu coloquei aqui. Concretizar os direitos reconhecidos. Se tiver algum caso, por exemplo, e esse é o principal que a gente tem que ter para compreender as tutelas. Risco de vida. O cara tá lá, pô, ele precisa do plano de saúde dele. O plano de saúde negou o pedido. Não é o caso do seguro ajudar nesse caso. Tá bom. O cara vai lá, entra com uma ação, fala assim, ó, ele pode, por conta disso, concede a tutela, pronto. Isso seria o caso de tutela provisória de urgência. Essa tutela é a tutela que mais acontece, de fato, que é aquela do tipo, estamos numa situação de urgência, a gente não sabe o que fazer, porque o seguro não quer nos ajudar, então criou esse meio para que não se perca, de fato, o princípio da efetividade, para que o direito seja garantido de alguma forma. Então, ainda sobre isso, o processo judicial, vamos ler aqui, via de regra, serve para resolver definitivamente as lides que lhes são expostas, através de tutelas definitivas, a gente vai ver a definição daqui a pouco, mas exceções diante da demora que o processo judicial revela. A ideia não era que existisse tutela, se o judiciário sempre fosse muito rápido e tal, mas é evidente que não dá para comportar todas as demandas todas ao mesmo tempo. Então as tutelas foram criadas para justamente evitar essa demora, entendeu? Então isso é o conceito geral. Tem dois tipos de tutela essencialmente falando, que são as definitivas e as provisórias. Qual que é a ideia? A tutela definitiva, ela é resultante de um processo cognitivo, exauriente e visa a segurança jurídica. Nossa, o que isso significa? Significa que o processo, de fato, ele já foi analisado, ele já está transitado e julgado, e agora você, para começar a ação, você pode pedir uma tutela. A tutela, nesse caso, ela poderia ser, por exemplo, uma ação de desconsideração da PJ. Se foi concedida essa situação, não tem mais o que fazer. Você vai sofrer a desconsideração da PJ, você pode até reclamar, você pode até entrar com recurso depois contra isso, mas assim, a decisão, ela é definitiva. Não, a principal característica dela é sua imutabilidade. Somente através de ação rescisória
que, em tese, você pode tirar a tutela definitiva. Essa é a ideia. Então, a tutela já está garantida a você nesse caso, né? E aí também ela pode ser classificada em duas formas: tutela definitiva cautelar ou satisfativa. Muito bem. A provisória, ela é um pouco mais comum você ver no dia a dia, porque ela é de um procedimento, de um resultado de um processo que não acabou ainda, vai acabar aliás, muitas vezes acabou de começar. Mas para que seja preservados os direitos até a sentença da decisão final, você concede ela, preservando, portanto, então, o direito, e ela tem que ser reversível. Não tem como. Então, ali a gente viu que lá a característica principal lá é a sua imutabilidade, salvo em caso de ação rescisória, onde daí a tutela pode ser desfeita. Mas, na tutela provisória, a coisa principal nela é que ela é reversível. Cabe alteração. E ela pode ser de urgência ou de evidência. Beleza, vamos lá. A tutela definitiva satisfativa e cautelar. São as duas modalidades de tutelas definitivas que nós temos. Como é que funciona a tutela definitiva satisfativa? Ela vai se dividir em conhecimento e certificação de direitos e execução com meio de sentença. Então, como é que a gente vai entender isso? Na real, vamos para a gente, antes de entender essa parte, vamos entender ali embaixo? Vamos lá. A demora na obtenção da tutela satisfativa, definitiva satisfativa, pode colocar em risco o direito indicado, evidenciando a importância de mecanismos processuais para prevenir o perecimento do direito devido à lentidão da justiça. Vocês entendem que tudo que eu falei até agora em relação à definitiva, ela já é um direito que já foi analisado, que ele já foi colocado, que nem execução, que nem começo de sentença, já teve a sentença lá atrás, já teve tudo lá atrás. Você vai entrar numa parte agora do documento de sentença em que o direito em si ele já foi analisado. Você vai pedir a tutela agora para que evitar que o direito que foi reivindigado ele seja perdido pela lentidão que se tem no judiciário. É o que eu falei lá atrás. A maior preocupação aqui, nesse caso, nas tutelas, é garantir que o direito ele seja mantido, que ele seja preservado. Beleza. Tutela definitiva cautelar. O que ela é? Também se caracteriza pelo seu aspecto assecuratório, deixando ela proteger o direito em disputa dos efeitos danosos no tempo, ou seja, não busca a sensação direta de um direito, mas a preservação. Então, olha para você ver. O outro direito já foi indicado, ele já está nas suas mãos, você já está satisfeito com aquilo. A cautelar, mais do que a tutela definitiva satisfativa, onde já foi dado a você o direito, ela aqui tenta, de fato, preservá-lo. Então, o que é resto de bens? O resto de bens é o seguinte, você vai lá, o cara nem foi citado ainda, mas você, mesmo sem a citação, tentando o cumprimento provisório da sentença, ou querendo já começar a execução, você faz um arresto, onde o réu não foi citado ainda. E aí você começa a bloquear o dinheiro dele. E o dinheiro vai sendo bloqueado até que haja citação, o dinheiro fica no cartório. E depois, com a citação, e se o cara quiser apresentar em alguma impugnação, com de sentença ou um embargo de execução, ele até pode, mas aí o fato é que o dinheiro foi contido. Então, ele está preservando ali o direito. Certo? Tem que entender uma coisa, tá, gente? Isso aqui é uma ideia conceitual, né? A definitiva satisfativa, você, em tese, você já está com o direito ali. Você está querendo prevenir o perecimento do direito. Em outra que você está preservando o direito de fato. Uma é muito mais uma questão temporal, outra é uma questão muito mais material, para pensar. Ela tem força definitiva também. É importante que fique claro isso. As duas tutelas, apesar de ter essa pequena diferença, elas a coisa já foi julgada, ou seja, o direito já está ali.
Beleza. Tutela provisória. Temos duas espécies de tutelas provisórias nesse sentido também. A tutela provisória antecipada, que também é uma mais comum, que é aquela que se baseia na urgência ou evidência do direito, adiantando os efeitos da tutela definitiva satisfativa. Essa aqui, veja, tutela definitiva satisfativa você já tem o direito ali, certo? Aqui você ainda não tem. Mas para adiantar os efeitos dela, sabendo que é uma coisa urgente, uma coisa evidente, você vai lá e pega. E você pede para que seja concedida essa tutela para você, para justamente adiantar um direito que depois pode ser mudado. Aqui, a reversibilidade é uma característica das tutelas provisórias todas. Então é possível reverter isso aqui, diferentemente do que a gente já viu na tutela definitiva satisfativa. E a cautelar, que é o foco dela é preservar o direito até a decisão final. Então, se você for ver, qual é a grande questão? Todas elas são muito parecidas. Por ser uma questão conceitual, parece que tudo é muito próximo, mas não é. Se você pegar aqui o que é a tutela definitiva de fato, e você pegar aqui o que é a tutela provisória, no conceito dela, você consegue diferenciar a tutela definitiva satisfativa, da definitiva cautelar, da provisória cautelar, da antecipada. Então, fiquem atentos, isso vai cair na prova do Chacon, tá? Isso vai cair na prova do Chacon e ele vai pedir para você diferenciar uma da outra, porque é um pouco difícil. Elas são muito próximas, mas foca nos pequenos detalhes da diferença que elas têm. Beleza? Quais são os requisitos para conceder a tutela provisória no geral? É a probabilidade do direito, perigo de dano ou risco útil ao processo, a urgência da... Então, assim, digamos que você pode adquirir isso em outro momento do processo. Não vai, o direito não está prejudicado. Não há perigo, né, de acontecer algum problema no resultado útil do processo. Não pode ser concedida a tutela para você. Então, tudo isso aqui tem que estar no jogo. A urgência, a probabilidade do direito. O direito que você tem, ele é de fato um direito? Vai acontecer um dano grave ou útil ao processo se não for analisado agora o pedido? Se não, não cabe a concessão. Não vai ser lhe dada a tutela provisória. Ainda, mais uma vez, classificação da tutela provisória, antecipada ou cautelar. E, de novo, ambas buscam evitar o prejuízo da demora processual. Isso é uma coisa comum entre todas elas. Tutela cautelar protege o direito reivindificado, tal qual a gente olhou ali antes, né? E aqui, a tutela antecipada é da mesma ideia. Com base na probabilidade do direito na urgência da sua realização, o benefício do direito é adiantado para o início do processo. Então, o que é comum nesse caso? É a petição inicial. Você, preliminarmente, coloca lá em cima tutela antecipada, tutela provisória antecipada de urgência. Hoje em dia, falar a verdade para vocês, nem sequer coloca tutela antecipada nem cautelar, tá? Coloca só tutela de urgência e ponto. Já sabe o que é. Já sabe. Por isso que eu falei, é uma coisa muito mais conceitual isso aqui. Muito bem. Continuando. Vamos especificar agora o que é a tutela provisória de urgência e a tutela de evidência. Daí a gente vai acabar. Certo? Aí sim, na minha visão, se estudar muito tutela provisória de urgência, tutela definitiva satisfativa é uma mera questão conceitual. A tutela definitiva cautelar, acho que talvez caiba ver, mas isso aqui eu acho que é batata. Isso aqui deve cair na prova de vocês. O que é a tutela provisória de urgência? A tutela provisória de urgência, para ela ser concedida, ela requer a demonstração da fumaça do bom direito e do perigo da demora. A gente já vai ver isso com mais carinho, certo? Mais uma vez, sendo uma tutela provisória, ela tem que ser uma decisão reversível, né? Então, como eu já reforcei várias vezes aqui, a reversibilidade da tutela provisória ela é bem clara em relação à tutela definitiva.
Beleza. Isso aqui é muito interessante. Porque, concorda comigo que, sendo tela provisória, você já poderia pensar, tipo, então, até ter o efeito ali que ela precisa, a tela provisória, ela vai ter efeito até onde for necessário. Só que o entendimento é, se o réu não apresentar uma impugnação específica contra a tutela se mantém até o fim do processo. Então, pode ser que a decisão continue, mesmo que o processo existindo, surtindo efeitos ao réu. Isso é interessante também. E aí, nesse caso, tem que ser atacado por ação autônoma, se o efeito da tutela de urgência continuar em relação ao réu, caso ele tenha o direito de impugná-la também, não é? Agora, eu deixei ali de canto, porque isso aqui é muito mais importante para compreender o que é tutela de urgência do que esses outros requisitos, porque todos são importantes, mas isso aqui é a essência do que é de fato a tutela provisória de urgência. O que é a fumaça do bom direito? Então, veja, tem que haver indícios suficientes de que o direito será comprovado ao final do processo. Porque é uma análise aí preliminar. É uma análise aí que a gente está sendo feita às pressas muitas vezes. Então, beleza, justificou lá a necessidade da urgência, era uma questão importante e tal. Teve o período da demora, que é o que? Essa questão de se perder o direito se não for uma decisão rápida. Mas a fumaça do bom direito, ela fala que no final do processo, indicando que há indícios suficientes para a construção da tutela, o direito ele vai ser comprovado ao final, de que você realmente tem direito. Então não adianta nada você falar assim, não, o plano de saúde, ele tinha que me dar isso aqui, beleza, damos a tutela para você, só que no final você não comprova, então você perdeu a tutela. Tem que ser, até uma questão de urgência, dar essa permissão de, tudo bem, vamos concebê-la agora, análise preliminar é que pode. E só no final a gente vai analisar de novo essa questão. É possível isso acontecer, depois o cara perde o direito. Certo? E aqui, isso aqui é uma. Isso aqui acho que até pode pular, mas quanto ao momento do requerimento, que pode ser antes, né? Antes da petição inicial mesmo. Pode ser um requerimento anterior à tutela definitiva. Ou ela pode ser após o incidente, durante o processo mesmo. Pode ser verificado que seja necessário alguma coisa ali grave que anteriormente não era nada demais e depois ficou grave a situação ali do processo que vai ser necessária a tutela de urgência. Isso é possível. Também aqui é possível também que a tutela de urgência ela seja substituída, dependendo da evolução do caso, para outra coisa, né? Para que ela já não tenha mais o caráter de urgência, que ela perca esse caráter e tenha uma outra característica. Isso também é possível. Quando que cabe, quando é aplicável a tutela provisória de urgência? Em qualquer caso, a aplicabilidade dela é universal, em qualquer procedimento. Claro, em ação de uso capião, por exemplo, é um outro tipo de análise a ser feita pelo judiciário, mas a tutela provisória de urgência ela é cabível em qualquer ação civil. Caso de despejo também, né? A gente já viu ali que pode ser de maneira liminar, né? A concessão da tutela. Pode ser após a citação também. Pode ser qual momento a tutela provisória de urgência. Nesse sentido. A gente já viu isso. Falta pouco, hein? Falta pouco. Aqui também a gente já deve ter o entendimento, né? Da reversibilidade dela. Gerar, portanto, ela tem que ser justificada, né? A decisão que vai alterar a tutela, então você concedeu a tutela. Vai lá, o juiz vai retirar a tutela de você. Tem que ser justificado isso. E a decisão que revogar ou modificar qualquer tempo a tutela
ela pode ser ainda, pela parte autora, através de um recurso cabível. Em que momento? Porque, por exemplo, se a tutela foi indeferida na sentença, vai caber uma apelação. Ou a tutela foi indeferida numa decisão interlocutória, vai caber agravo. Tem que se analisar cada caso, né? Beleza. A última, então, para acabar aqui de vez tudo e a gente poder dormir em paz, né? Tutela provisória de evidência. Mais uma criação que aí também eu tenho que falar. Criação sem nenhuma aplicação prática, que poderia ser retirada do judiciário, né? E se cair isso na prova de vocês também, eu duvido que o Chacon goste de vocês. Porque assim, o que é isso? Tutela de provisória de evidência. Mecanismo processual destinado a garantir rapidamente a proteção jurisdicional em casos onde a clareza dos fatos e a probidade dos direitos são evidentes. Você isso que você fala, tá bom, beleza. Uma demanda de comprovação de perigo iminente, urgência, focando apenas na força probatória e na probabilidade jurídica de pretensão. Tá bom. Aí, você vai lendo aqui, você vai ficando indignado, né? Porque assim, ó, para a construção da tutela, é necessária as provas das alegações de fato, a existência robusta de provas que comprovam a alegação apresentada pela requerente, a probabilidade do acolhimento da pretensão, ou seja, uma avaliação preliminar que indica a pretensão do requerente, tendo a probabilidade de ser acolhida na decisão final. Você tá entendendo o que isso quer dizer? Significa que tem uma tutela que ela fala assim para o juiz: juiz, vem cá, tá muito claro aqui o meu direito, beleza? Vamos nem citar o réu. A gente vai fazer o seguinte: eu vou entrar com uma tutela de evidência, tutela provisória de evidência, porque vai caber ainda recurso, né? E você me dá o direito. E a gente fica feliz todo mundo junto. Aí eu te pergunto, qual é a chance de um juiz olhar para isso e achar razoável essa ideia? Tem tanta petição que sai, que é tão redondinho, que é tão claro o direito, que venha lá o réu virar e falar: não é esse direito, não. E o cara vira o processo completamente, qual que é a chance do juiz olhar exclusivamente pro autor e virar e falar: quer saber, amigão? Tá certo. Vamos dar com a tela de evidência para você. Aí você vai virar e falar para mim: mas Lucas, a tela de evidência, como a gente vai ver aqui também, ela cabe também, não somente no começo, ela cabe também durante o processo. E eu vou falar para você: é verdade. Tá aqui, ó. Aqui, cadê? Ó. Para a construção da tela provisória de evidência, sem a prévia auditiva da parte contrária, é necessário que se cumpram determinados requisitos legais específicos. Artigo 311, inciso 2 e 3 do CPC. Ou seja, se você já quiser ter essa tutela antes, tem que comprovar os requisitos legais. Beleza, tá bom, legal. Ou seja, já é limitada. Você já não vai ter como se fosse... não é tipo qualquer ação que cabe. Não, tem que cumprir requisitos para que, antes de ouvir a parte contrária, sem citação do réu, seja concedida tutela. Beleza. Aí eu já te pergunto de novo, qual que é a chance disso acontecer? Já acabei de falar, o réu ele pode trazer uma coisa nova, o juiz ficar mal e aí pronto, acabou, não vai gerar. E digo o seguinte: o réu apresentou a prova, apresentou a contestação, beleza. Mesmo assim, está muito claro o direito do autor. Não vai, o cara não tem que pedir tutela, o cara ele vai esperar acontecer o julgamento conforme está do processo e acabou. Então, por que criou um negócio desse? Para fazer estudante de direito, tem que ler isso aí, ler o artigo 311, né? Para ver os requisitos, quais são os requisitos, né? E é isso. A questão prática do negócio não serve, não funciona, não existe. Nunca. O Chacon falou que acho que uma vez na vida dele ele viu essa tutela. Que ele que fez, na verdade. Uma vez na vida dele. Lá no cartório, então, eu perguntei isso para alguns diretores, né? Nenhum falou, ninguém falou, ninguém conseguiu ver. Então, cara, pra prova do Chacon, e aí, só ressaltando aqui o seguinte: os requisitos são esses aqui, certo?
onde a matéria e a questão estão alinhadas com a jurisprudência repetitiva ou súmula vinculante. Né? Então, isso aqui é importante, aqui, ó, demonstrando a solidez do direito reivindicado, ou seja, está muito claro, de fato, já tem casos em relação a esse que dão o direito ao cara. Como qualquer outro processo, não concorda comigo? Muitos processos têm jurisprudência repetitiva, súmula vinculante, mesmo assim ninguém pensa tutela. E aí também tem algumas outras aplicações, né, mais específicas também que o CPC prevê em relação à tela de evidência. Beleza, isso aqui nem precisa ver, gente. Isso aqui eu coloquei, é verdade, alguns artigos, quais são os casos ali, nem precisa ver. Nem precisa ver. A questão é, a tutela de evidência, o Chacon ele falou uma coisa na aula dele que eu guardei até nesse sentido. Lá ano passado, eu acho. Atrasado, não lembro quanto que foi. Mas ele falou o seguinte, não, porque se o juiz tiver culhão, ele consegue tutela nesse caso. É uma questão, acho que não é questão de culhão, é uma questão de, pô, de o cara ser louco. O juiz ser louco. Ele ignorar. Porque assim, concorda comigo que esse processo já abriu essa contestação, já está muito claro, o direito vai ser julgado conforme o estado do processo? Ah, tá bom, mas ele vai pedir depois. Tá bom, aí beleza, você pode até pensar, me convença que depois que ele pensou na fase que não teve esse julgamento conforme o estado do processo, ele foi para a fase saneadora direta. Você me convenceu disso, beleza. Aí cabe a tutela. Tá bom, beleza, vou pensar no seu caso que se vale a pena. Agora, não é mais fácil, já que você andou todo esse caminho, e você já na inicial, é muito difícil que isso, né, o juiz não dê o direito de resposta ao réu, né, direito, assim, o réu vai ter o direito de contestar a decisão, mas ele já vai tomar uma decisão meio que, olha, amigão, na minha cabeça já tá errado. Pro réu, que nem falou nada ainda. Vocês acham mesmo que isso aí cabe? Cabe isso? Então, beleza. Gente, só pra, né, pô, foi um pouco corrido, eu sei. Tem muita coisa que eu atropelei algumas, acho que a parte aqui da tutela foi um pouco atropelada em alguns momentos, por isso dando com mais calma, mas o tempo é curto, eu já até passei 10 minutos do horário já, que eu, né, que pra mim, né, poderia ficar mais tempo falando, mas é respeitar o tempo também para todo mundo. Só para falar, estudem 4 coisas que com muito carinho. Casos de indeferimento inicial e emenda inicial, os pedidos. A ditamina inicial, acho que cabe uma olhadinha ali legal, certo? Mas estudem principalmente tutela provisória e tutela satisfativa. Vai cair na prova de vocês. Anota isso. Vai cair essas coisas. Assim, eu falo isso, né? Tudo que eu dei aqui talvez caia nas questões de alternativas. Mas em relação à parte de a parte de escrever, né, a parte dissertativa, isso que eu falei, tutela provisória, de preferência de urgência, de evidência, se ele der, vou achar que ele tá louco, Chacon. Tá satisfativa as classificações, né, e indeferimento, emenda inicial e aditamento inicial. Não fala que vai cair as 4 questões assim, 3 vão cair. Pode anotar, 3 questões assim vão cair na prova. Entendeu? Então é isso, gente. Encerrar aqui por hoje, certo? Então é isso.